Nessa narrativa de Números, nós temos muito o que aprender sobre o coração de um Deus fiel, de um Deus misericordioso e de um povo rebelde, infiel, ingrato às coisas que Deus estava fazendo. Ao ponto que a narrativa no capítulo 20 vai mostrar que eles murmuraram por água. E eles têm a intercessão de Moisés. Nesse momento, Deus responde a eles. E tem consequências do que acontecem aqui também, dessa murmuração. Consequências para Moisés e para Arão, nessa situação das águas de Meribá. Mas mostra um povo que está descontente, que está murmurando. E isto chega um momento no capítulo 21, por exemplo, a murmuração deles contra o próprio maná, no capítulo 5 do verso 21, eles dizem: "E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil." Eles afrontam a Deus, porque eles chamam o maná de um pão vil. E eles vão sofrer consequência desta rebelião. Sofrimento. Aqui tem algo interessante dessas serpentes que vêm. São serpentes abrasadoras. Verso 6 diz: "Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadores que mordiam o povo, e morreram muitos de Israel." A consequência de afrontarem a Deus, de irem diretamente contra aquilo que Deus estava provendo, Deus enviam essas serpentes no deserto. Verso 7, eles têm convicção de pecado. "Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti." Então eles têm uma convicção de pecado. E tem toda uma sequência do que vai acontecer, e nós devemos interpretar isso aqui à luz do Novo Testamento. O João vai usar isso no capítulo 3, no versículo 14 e 15, as palavras de Jesus. Jesus usa esse texto do Antigo Testamento para falar sobre ele. Em ambos os casos, no caso de Jesus, que ele está dizendo aqui, a morte é a consequência pelo pecado. Lá no deserto, a morte era a consequência pelo pecado, e Jesus vai dar ênfase usando esse relato do que aconteceu com o povo. Em ambos os casos, o próprio Deus é que, na sua graça e na sua soberania, oferece a solução para o pecado. Nesse caso, aqui no deserto, em Números, Deus estabelece a maneira como o povo poderia ser liberto. Olhando para a serpente, ele dá todos os detalhes de como Moisés devia fazer essa serpente de bronze, e ao olhar para esta serpente, eles seriam curados. Em ambos os casos, Jesus se coloca nessa posição também. Deus provendo de uma forma soberana os recursos dele, e aquele que olhasse para Jesus também sendo livre do pecado. Então, podemos interpretar até o Antigo Testamento com a luz do Novo Testamento. Jesus está usando esse próprio texto e essa própria situação da serpente de bronze no deserto. Mas o que fica aqui para os ouvintes que iam estar lendo isso de imediato era as consequências de um povo rebelde que afrontaram a Deus, colheram as consequências, se arrependeram. Deus proveu a maneira de eles ficarem livres desse momento da morte e da dor para que eles estavam passando em consequência da desobediência. Isso deveria ficar bem claro para o povo. A resposta de Deus, a confissão de pecado do povo. Um perdão gracioso. Deus respondeu com perdão gracioso. Todo aquele que olhasse para a serpente era curado. Todo aquele que
olhasse, fitasse os olhos na serpente que Moisés fez, instruído por Deus, seria curado. O mesmo que acontece em relação à pessoa de Jesus no Novo Testamento. A serpente que estava na água. Agora, do que vai acontecer dos capítulos 22 até o final do livro, já é nas proximidades das planícies do Jordão, nas planícies de Moabe, como narrado também. E ali, depois que todo o livro de Deuteronômio acontece, Moisés vai fazer os discursos na planície de Moabe. Mas nesse caminho nós temos algo que nos intriga, que é a questão do Balaão. Né? Saber se esse homem era um profeta ou era um adivinho. Né? Quem era esse Balaão? O Balaque, que é quem vai contratar o Balaão, ele estava com medo de Israel. Então ele contratou o Balaão para amaldiçoar Israel. Então na cabeça dele, tudo aquilo que ele cria, na cultura dele, o Balaque estava com medo, tinha ouvido todas as coisas que tinham acontecido, de como Deus havia libertado Israel de mão poderosa e que eles estavam chegando. Então ele tem medo, ele contrata essa pessoa que é o Balaão. Balaão era profeta de Deus, agora fica a pergunta, era um profeta de Deus ou ele era um adivinho e muitas vezes usado por Satanás? Então, na primeira leitura que nós fazemos, realmente parece que ele é um homem de Deus. Mas depois, com mais detalhes, nós percebemos esse coração dobre do Balaão, tentando servir a dois senhores. O próprio nome dele, Balaão, quer dizer devorador, vem da raiz de devorador. E ele vai ser contratado, então, para amaldiçoar o povo de Israel. Então tem toda essa história que nós conhecemos, muitas questões são levantadas sobre ela, mas no final nós temos que aprender algumas coisas, né? Independente desses detalhes que aconteceram aí, ele é contratado para amaldiçoar, mas ele acaba abençoando, ele não consegue amaldiçoar o povo de Deus. Então o que nós podemos aprender sobre Deus nesta situação do Balaão aqui? Deus é soberano, ele não perdeu o controle. Deus transforma a maldição em bênção. É o que fica aqui para nós de entendimento e que serviria de lição para o povo que ia ler essa mensagem depois. Deus é soberano. Deus transforma a maldição em bênção. Magia não tem poder sobre o povo de Deus. Deus é vitorioso sobre os deuses pagãos. Ele está no controle. Ele é todo poderoso. Esses princípios ficam evidentes nessa história do Balaão aqui. Contratado para amaldiçoar e ele acaba abençoando e, na verdade, falando uma palavra profética sobre o próprio futuro de Israel. Nós temos depois no capítulo 25 toda essa questão da prostituição e o culto aos deuses estranhos. Vem um julgamento de Deus nesse momento para toda a nação de Israel. E tem o zelo do sacerdote Finéias, que ali é honrado por Deus, tem toda essa narrativa. Deus exalta a obediência de Finéias no meio desse povo que estava numa desobediência, num culto pagão, numa prostituição desenfreada. E o Finéias tem zelo em obediência a Deus, e Deus exalta a obediência dele. O livro vai caminhando para o final com um segundo censo. Deus pede um segundo censo novamente, então esse censo da segunda geração. Tem uma diferença de 1.820 pessoas a menos do que o que tinha no primeiro censo. Então deu uma diminuída, mas é praticamente o mesmo, 1.820 a menos no deserto. E agora nós temos
essa preparação para a conquista. Deus anuncia a morte de Moisés, o livro vai terminando com esse anúncio, né? Deus anuncia a morte de Moisés, lá no capítulo 27, Josué como sucessor de Moisés, e ele mostra como seria a divisão da terra, fala sobre a cidade dos levitas e sobre as cidades refúgios. Então está preparando essa conquista. Agora eles estão às portas da terra, eles estão do lado oposto da terra, do lado aquém do Jordão, eles vão ter que atravessar o Jordão, estão nas planícies de Moabe, e ali eles estão se preparando para a conquista. É aqui que o Moisés vai fazer todos os discursos do Deuteronômio, o livro de Deuteronômio vai ser composto aqui. Então, o que você precisa ter em mente quando você está lendo o livro de Números é essas 3 etapas da viagem, que eles estão no Sinai, o tempo que o povo está ali no Sinai, desde o termo do tabernáculo até o aparecimento da nuvem que os guiaria. Depois no deserto de Cádiz, eles estão a jornada iniciando, vão para o deserto de Cádiz. Depois nas campinas de Moabe. Então o livro teria essa parte no Sinai, do Sinai até Cádiz, de Cádiz até as planícies de Moabe. O livro pega você no Monte Sinai e te deixa nas planícies de Moabe. Ou pode-se dizer, pega a história do povo no Monte Sinai e deixa o povo nas campinas de Moabe. E nessas 3 etapas que o livro tem, está recheado dessas histórias, desses eventos que acontecem ao longo desta jornada. É a história desse povo infiel e de um Deus fiel para os guiar e os conduzir até a terra prometida. O que você tem que ter em mente é uma geração que desobedece a Deus, que se rebela contra Deus e sofre as consequências de morrer no deserto. E uma nova geração é preparada agora para conquistar a terra. E eles estão diante desse desafio que vem pela frente, que vem para os próximos livros. Então Deuteronômio vai mostrar todos os discursos de Moisés antes da morte, aqui nesse mesmo local, nas planícies de Moabe. E Josué vai narrar essa história da conquista, da entrada na terra e da conquista na terra prometida. Então, Números, na verdade, era para ser esse livro da conquista, mas mostra toda essa consequência de uma geração que desobedeceu a Deus. Números nos encoraja, por um lado, de ver que Deus é fiel na missão dele, mas o próprio Novo Testamento, Paulo vai escrever sobre isto, que esses acontecimentos de Números servem de advertências para nós, advertências ruins, testemunhos, mau testemunho daquela geração, nos servem de advertência, nos servem de exemplo, não um exemplo bom, mas um exemplo ruim. Então a advertência é, não faça o mesmo. Então Deus te abençoe no restante do seu trabalho em Números, na sua aplicação. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus fale e te conduza nessa jornada e te dê uma palavra bem rema na sua aplicação. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.